Oi, gente! Oi, gente! Estamos aqui ao entardecer na Vila Histórica de Mambucaba e com quem? Isso aí, a gente está aqui com o professor Pedro Beja, porque a gente assistiu uma palestra dele durante a FLIM, que foi a Feira Literária de Mambucaba, que a gente participou, e a gente achou muito interessante essa palestra e resolveu convidar o professor para conversar um pouquinho com a gente. Obrigada, Pedro. Obrigado Obrigada. a vocês. Agora a pergunta que não quer calar. Por que somos racistas? Só para vocês entenderem, desculpa, ficou no que vácuo. isso. Porque o tema dessa palestra foi exatamente esse, por que somos racistas? Agora responda, Pedro. O título da palestra, ele já começa com uma indagação, e essa indagação já é para colocar todas as pessoas que estiverem me assistindo e prestando Nós. atenção, por exemplo, a se perguntar se essas próprias pessoas são racistas ou não. E porque somos racistas, o verbo nesse tempo, ele faz com que eu já esteja incluído também nessa pergunta, ou seja, eu também sou um racista. É muito importante para que todos estejam, para que todos que me assistem e que conhecem essa palestra, e principalmente o público, meu público-alvo, por ser professor de história, meu público-alvo são ensino fundamental e médio, ou seja, o público que está dentro do colégio, é necessário que eles entendam que toda perspectiva que eu assumo de leitura sobre o racismo é uma perspectiva de uma pessoa branca. Ou seja, é importante que eles entendam que o lugar de leitura meu sobre o racismo é um lugar do privilégio. Então eu, como uma pessoa branca, eu tenho de sempre, sucessivamente, refletir sobre os meus gestos, não só gestos pedagógicos dentro de sala de aula, mas os meus gestos no cotidiano e sempre pensar se eu estou sendo racista ou não. Isso que eu ia te perguntar. Na palestra, você citou coisas muito importantes. E eu queria te perguntar, você é racista? Você se acha racista? Sim, sou no momento em que é engraçado responder isso, porque dói, fere, porque o racista sempre é o outro. E é uma coisa que você colocou aí na palestra para um público do 6º ano do ensino médio, e eles sempre do ensino fundamental, eles sempre se perguntam se, eu sou racista? Não, mas eu nunca xinguei uma pessoa negra, ou eu nunca fiz um mal, eu nunca falei nada que ofendesse. Eu tenho um amigo negro, né? Exatamente, exatamente. São aquelas frases de efeito que a gente acredita que está arrasando, mas não estamos sendo basicamente racistas. Nesse lugar que eu sempre procuro chamar a atenção que o ser branco já me coloca dentro de um lugar de privilégio. Repete essa frase, por favor, para a galera Por ser entender. branco, eu já estou incluído num lugar de privilégio. Sendo eu rico ou pobre, o lugar da cor da pele dentro da nossa sociedade brasileira, e aí eu vou responder sua pergunta agora, sendo uma sociedade que ela é estruturalmente racista, e o estrutural é só a gente pensar num próprio prédio. A estrutura de um prédio, o prédio só vai ficar em pé graças a uma estrutura. E essa estrutura, no nosso caso, nessa estrutura cultural, econômica e política, ela é formada no racismo. O nosso gestual na rua já é um gesto condicionado pelo racismo. Pauta para a pergunta, podemos? Claro. Né? Só tem alguém pergunta. Sala de aula, né, gente? Mas assim, o que te levou a essa reflexão? Qual foi o gatilho que te motivou a criar essa palestra, começar exatamente essa reflexão? Porque primeiro eu creio que você tenha iniciado essa reflexão em você mesmo. Sim. Né? E aí depois você transformou essa reflexão numa palestra. Que momentos isso aconteceu? São dois, basicamente. Um que é o próprio processo de pesquisa e de formação da minha profissão. Ser professor de história, eu lido diretamente com jovens. E são jovens que estão conectados com uma rede, que é uma rede muito poderosa, que pode ser muito positiva, mas também pode ser muito negativa. Entendendo. Então você tem filmes, você tem jogos. E como trabalhar essa temática, ou seja, a temática dos escravizados, dentro da parte de história, que é a que mais me interessa, que é a parte de história do Brasil, como pensar essa temática através de uma pedagogia que não seja a pedagogia eurocêntrica, etnocêntrica, ou seja, uma pedagogia que pense o lugar dos alunos nessa discussão, e aí a partir disso, como pensar o racismo não nos outros,
Não no Em mim. processo, mas em nós mesmos. Em nós Porque, mesmos. querendo ou não, a gente tem que pensar como entender não só a abolição como um processo de conquista, mas mais do que isso, como pensar esse processo como algo que ainda permanece. E ainda permanece em nós. E eu sempre começo as minhas palestras com uma frase que eu acho impactante e que deve ser impactante para qualquer público, que é: o racismo é uma patologia do branco. O fato de utilizar a palavra patologia já demonstra que o racismo é uma doença. E que por que do branco? Por pequenas e simples razões. Foi o branco que desenvolveu isso. O branco desenvolveu no momento em que, dentro dos processos de conquista, de colonização, foi uma sociedade por si só branca, formada por pessoas brancas, que dominam um outro, e dentro dessa conquista, onde a língua se desfaz, onde a conquista se dá na língua, a conquista se dá nos corpos, você precisa construir mecanismos em que essas pessoas que estão sendo colonizadas, e essas pessoas possuem características diferentes, coloração de pele, culturas diferentes. Vamos falar dos ameríndios, vamos falar dos escravizados, dos negros escravizados do continente africano. Essa colonização, ela vai se dar no corpo, porque você não apenas mata, mas você coloniza o corpo, você controla o corpo, e ela se dá na linguagem. E essa linguagem permanece até hoje. E temos inúmeros exemplos para pensar como o racismo está na própria linguagem. Ou seja, eu não posso acreditar que por ser professor de história e trabalhar com essa temática, eu não sou racista. Se eu construo uma belíssima aula, com exemplos inúmeros, mas eu uso uma palavra como denegrir, existe uma falha aí, uma falha desse processo. Porque eu não tive uma percepção clara de que a palavra denegrir, ela é composta por si só por um racismo. Professor, eu queria que você falasse aqui pra gente como tem sido a receptividade em relação à sua palestra. E também que o senhor ressaltasse como as pessoas brancas têm reagido à sua abordagem. Importante lembrar que o público, majoritariamente, ele é de jovens. Então Que a bom. receptividade, ela é muito positiva, ela é muito Bom, legal, porque já existe bastante programação pensada e produzida para esse público, mas o público branco, e é interessante pensar, os jovens brancos, eles recebem com receio, porque eles não conseguem se ver como racistas. Ou, na verdade, acredito até que eles não conseguem interpretar em que medida eu estou colocando que eles são racistas, assim como eu. Porque o racismo, ele é muito perigoso, é como se fosse não, ele é uma doença. Então você não pode ser taxado, é um crime. É um crime, então né, você não gente? pode ser taxado como racista. Mas aí a chave é, somos racistas, como a gente subverte isso? Como a gente modifica isso? Aproveitando isso que o professor está falando, Pedro, eu gostaria muito, a gente, né, gostaria muito que você fizesse perguntas pra gente entender se a gente é racista mesmo, Sim, entendeu? Sim. As perguntas que o Pedro, inclusive, fez na palestra pra galera, então... Vocês conhecem algum ator e atriz negro que você consiga falar o nome completo ou o nome artístico deles, mais de 5? Você consegue saber, dizer com contundência, sim ou não, se tivemos um prefeito negro no Rio de Janeiro, por exemplo? Um governador do Rio de Janeiro, ou que seja de qualquer outro estado brasileiro, negro ou negra? Existe algum presidente ou presidenta do Brasil negro ou negra? Ou você tá dando cola. Ou... Existe um, só que nós não sabemos ou não lembramos. Por que nós não lembramos? Aonde foi impedido isso? Quem não nos contou? Por que não nos contou? Obrigado. Obrigado vocês também.